Sabe quando a gente pega o relatório de investimentos e parece que está escrito em outra língua? É número para todo lado, um monte de termo técnico. Mas olha, por trás de toda essa complexidade sempre tem uma história. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos decifrar a história que o relatório mensal do fundo BODE-BB11 está contando. A ideia é transformar esses dados todos em algo que faz sentido. Bora lá? Bom, para começar, vamos direto ao ponto. O retrato do mês de dezembro de 2025, qual foi o resultado mais imediato, aquele que importa para quem investe? Olha aí, 10 centavos. Foi exatamente esse o valor que o fundo distribuiu para cada cota no mês de dezembro. É o famoso dividendo, né? Aquela parte do lucro que pinga direto na conta de quem investe. Mas como é que o fundo chega nesses 10 centavos? Esse número é só a pontinha do iceberg. Por baixo dele tem toda uma estratégia bem complexa. Então, agora, vamos mergulhar para entender a história por trás desse resultado. Para a gente entender o presente, é fundamental olhar para o passado. Vamos voltar 4 anos no tempo e ver como esse fundo nasceu e cresceu. Afinal, a trajetória de um investimento conta muito sobre o que ele pode ser no futuro. A essência do fundo é bem direta. Ele funciona como um grande financiador de projetos de infraestrutura aqui no Brasil. Pensa em saneamento, fibra ótica, torres de celular, rodovias. Basicamente, ele empresta dinheiro para que essas coisas saiam do papel e o país possa crescer. E essa linha do tempo aqui mostra bem a evolução da coisa. O fundo começou lá em 2021, com 70 milhões de reais e uns 1.400 investidores. Avança 4 anos no tempo e o patrimônio pulou para 560 milhões, com mais de 24 mil investidores. É um crescimento e tanto, né? Agora, vamos para uma parte que costuma dar um nó na cabeça de muito investidor. A gente vai montar esse quebra-cabeça da diferença entre a cota patrimonial e a cota de mercado. A grande pergunta é: Por que raios existem dois preços diferentes para a mesma coisa? A resposta está no jeito como os ativos são avaliados, e entender isso pode mudar totalmente a forma como a gente enxerga o fundo. Ok, aqui a coisa fica interessante. Preste atenção nesses dois números. De um lado, a gente tem a cota patrimonial, que está em 8,66. Pensa nela como o valor justo, o valor teórico de cada pedacinho do fundo. Do outro lado, tem a cota de mercado, a 7,95. Esse é o preço de verdade, o quanto estão pagando por ela lá na bolsa. Já deu para notar, né? Existe uma diferença, um desconto aí entre o que a cota vale e por quanto ela está sendo vendida. O nome desse fenômeno que causa diferença de preços é marcação a mercado. É basicamente um ajuste que acontece todo dia no valor dos ativos do fundo para mostrar quanto eles valem hoje, e não o preço que foi pago lá atrás na hora da compra. Para ficar mais fácil, imagina o ingresso de show. O preço que está impresso nele é um, mas o preço de revenda pode ser outro, né? Flutua com a demanda. Com os ativos do fundo é parecido. O valor deles muda com as condições do mercado, principalmente com a taxa de juros. Se os juros da economia sobem, por exemplo, os títulos de renda fixa mais antigos, com taxas menores, perdem um pouco do valor. Se os juros caem, eles se valorizam. Simples assim. Beleza, com esse conceito mais claro, vamos dar uma espiada no que tem dentro da carteira do fundo. Onde é que o dinheiro está investido, exatamente? O segredo para gerenciar riscos é diversificar. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, certo? E aqui a gente vê que as maiores fatias do bolo estão em saneamento e fibra ótica. São setores considerados bem resilientes, com uma demanda que não para. Tá, mas e aí? O que o gestor do fundo está fazendo sobre aquela diferença entre o preço de mercado e o valor patrimonial que a gente viu? Existe algum plano para tentar fechar essa lacuna? A resposta é sim, existe uma estratégia em andamento. E a jogada deles é um programa de recompra de cotas. A lógica é bem simples, o fundo pega o próprio dinheiro e vai na bolsa comprar suas cotas. Claro, só quando elas estão baratas. Depois, o que ele faz? Cancela essas cotas. Puf, elas somem. O resultado é que o valor total do fundo agora é dividido por menos cotas. E o que acontece com o valor de cada cota que sobrou? Sobe. É uma maneira de sinalizar para o mercado que o ativo vale mais e, de quebra, gerar valor para quem continua investindo. Bom, estratégia e portfólio são super importantes, mas o que conta no final das contas é o resultado. Depois de 4 anos, como o fundo se saiu em comparação com a meta dele. Vamos dar uma olhada no placar. E o resultado está aí bem claro. Desde o comecinho, o fundo rendeu 52,3%. Enquanto isso, o benchmark dele, que é um título do governo usado como referência, rendeu 36,9%. Isso mostra que a gestão do fundo conseguiu entregar um valor extra, acima da referência do mercado.
Esse desempenho tem tudo a ver com uma estratégia da gestora, a Bocaina. Em vez de só ficar comprando ativos que já existem por aí, eles se especializam em originar e estruturar os próprios negócios. Ou seja, eles vão lá e criam as oportunidades de investimento do zero, o que pode acabar gerando retornos melhores. Mas, como nem tudo é perfeito, o próprio relatório admite que a cota de mercado continua com um deságio relevante, ou seja, bem abaixo do que ela realmente vale. E essa transparência de reconhecer o desafio, na verdade, é um ponto bem positivo. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão de qualquer investimento. Quando o preço de algo está menor que o seu valor, isso é um risco ou uma oportunidade? É o risco de o mercado nunca reconhecer o valor real daquilo? Ou é a chance de ouro de comprar um ativo com uma boa margem de segurança? A resposta para essa pergunta, bom, ela define o perfil de cada pessoa que investe.